Olá a todos, estamos aqui para continuar este curso sobre dilemas éticos em medicina veterinária. Eu estou aqui atendendo ao gentil convite da Flávia e da Bruna para falar com vocês um pouco sobre os crimes contra a fauna e, mais notadamente, a perícia nos crimes contra a fauna, que é o tema ao qual eu venho dedicando toda a minha profissão, a minha carreira ao longo dos últimos anos. Meu nome é Sérgio Túlio Reis, eu sou perito da Polícia Federal, médico veterinário, possuo especialização em medicina veterinária legal, mestrado em perícias ambientais e doutorado em patologia animal. E ao longo desse trabalho como perito, a gente vem se deparando com diversas questões que tem, já que a medicina veterinária legal e a perícia veterinária têm uma interface muito importante com os temas éticos. E eu diria que é indissociável, é impossível falarmos sobre perícia médico-veterinária sem abordarmos as questões éticas que estão envolvidas nessa relação entre os animais humanos e os animais não humanos. E numa uma relação cada vez mais intensa em diversos aspectos, né? Tanto quando falamos em relação a animais domésticos, como também quando falamos a respeito de animais silvestres. E aqui eu vou fazer uma abordagem do meu ponto de vista como um profissional que atua na esfera da persecução penal, ou seja, na investigação de crimes, e como que isso interfere nessa relação. Bom, iniciando, eu quero falar um pouco sobre os principais temas, as principais demandas de perícia criminal que chegam aqui para a gente na rotina da Polícia Federal, que é o meu caso, né? Mas que não é muito diferente da rotina da perícia criminal dos estados de uma maneira geral. Nós recebemos denúncias, recebemos notícias crime que muitas vezes estão relacionadas com caça ilegal, com tráfico de animais silvestres, desastres ambientais, com mortandades de animais, assim como também questões relacionadas à crueldade, abuso e maus tratos contra animais em diversos cenários, em diversas circunstâncias. Quando nós falamos de animais silvestres, é muito claro, é muito evidente que a simples retirada de um animal silvestre do seu habitat natural, a destruição de ninhos, a morte, né, de animais durante o transporte para o comércio clandestino, o comércio ilegal, tudo isso, é claro, envolve muitas circunstâncias de abuso, de crueldade contra os animais. Mas também nós temos uma demanda crescente, cada vez maior, em relação à crueldade contra animais de companhia, animais em situações em que eles vivem em residências e que já são, inclusive, hoje em dia, tidos como parte da família, como membros da família. E aí, nesse aspecto, né, nós temos, inclusive, mudanças recentes, né, na legislação. A Lei Sanção agravou a pena para o crime de crueldade, abuso e maus tratos contra animais, no caso especificamente de cães e gatos, mas a gente não pode perder esse horizonte de que todos os animais, em todas as circunstâncias, estão sujeitos muitas condutas que podem ser enquadradas como maus tratos, inclusive animais silvestres, animais em sistemas produtivos também, né? Animais em laboratórios, que muitas vezes são utilizados para testes, para pesquisa, e tudo isso pode ser demandado da polícia, uma vez que se configura como crime, portanto, é muito comum, é natural que essa notícia possa ser encaminhada para a polícia, no caso, para a polícia judiciária, que é encarregada de investigar esses crimes, apontar eventuais culpados, responsabilizar os infratores por esse crime. Bom,
Nós temos aqui algumas imagens de alguns dos casos que chegam com alguma frequência para perícia da Polícia Federal, né, envolvendo denúncias de animais em circos, ou então em zoológicos, ou em criadouros, em que esses ambientes não são os mais adequados para a manutenção desses animais. Temos também notícias sobre animais que são mantidos em sistemas produtivos e que os indicadores de bem-estar animal não são observados ou não são observados a contento em todos os aspectos, né? Hoje já está muito difundido no meio forense o protocolo de perícia em bem-estar animal, que foi desenvolvido pela professora Janaína Hammerschmidt, junto com a sua orientadora, a professora Carla Molento, pelo Laboratório de Bem-Estar Animal da Universidade Federal do Paraná, em que ali nós vemos os diversos aspectos em que os diferentes indicadores que devem ser observados pelos investigadores, pelos fiscais, por todos aqueles que estão investigando denúncias de maus tratos. E isso inclui o ambiente propriamente dito e o animal em si, né? Desde questões de conforto, espaço para o animal se exercitar, a alimentação que ele recebe, se a alimentação é a mais adequada do ponto de vista da qualidade e da quantidade, da frequência para aquela espécie, para aquele indivíduo, assim como também se o animal recebe ou não assistência médico-veterinária, se o animal tem uma socialização, se ele pode interagir socialmente com seres humanos, com outros animais, e também o próprio estado de saúde, né? Ele está livre de dor, livre de sofrimento, né? Se ele tem uma enfermidade, que essa enfermidade esteja sendo tratada, devidamente tratada por médico veterinário, se ele está livre de lesões provocadas intencionalmente por pessoas que queiram infligir algum sofrimento ao animal. Isso tudo tem que ser observado num conjunto, para que aí, sim, no final, se perceba se existe ou não a materialização do crime, previsto no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, né? Praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos, domesticados, nativos ou exóticos. Além desses crimes que estão tipificados na Lei de Crimes Ambientais, previstos lá no capítulo dos crimes contra a fauna, nós temos também animais em contexto de crime em diversos outros temas, em diversos outros tipos penais. É o caso, por exemplo, da fraude em produtos de origem animal. Muitas vezes o que chega para a perícia, chega a notícia, crime para a polícia investigar, é uma fraude relacionada à comercialização e à produção de produtos cárneos, leites. Muitas vezes esses produtos são inadequados ao consumo porque existe a adição de determinadas substâncias que vão mascarar uma alteração naquele produto. Ou então aquele produto é substituído, a carne de uma espécie é vendida como se fosse de outra espécie por causa de questões de valor e de lucro. E isso também chega para a polícia, assim como casos que envolvem comercialização de animais de alto valor comercial como objeto de lavagem de dinheiro da corrupção. É o caso, por exemplo, do chamado boi de papel, o acobertamento, a lavagem de dinheiro através de comprovantes de compra e venda de gado ou de cavalos. Isso também é um tipo de crime que é investigado pelo perito médico veterinário. No caso, os exames periciais, os laudos periciais são feitos por médicos veterinários. Dentro desse contexto, na nossa estrutura aqui da Polícia Federal, né, foram inaugurados e estão sendo inaugurados novos laboratórios de perícia de fauna. Isso porque, na investigação desses crimes contra a fauna, assim como de qualquer outro crime, sempre que o crime deixa vestígios, é indispensável o exame pericial.
Isso vale quando a vítima é humana, vale também como a vítima é não humana. Há necessidade de produção de prova. Essa prova material é o próprio exame pericial. No caso de um cadáver, nós precisamos fazer o exame cadavérico, o exame necroscópico, para tentar entender a causa da morte, o mecanismo da morte, eventualmente identificar os autores daquele crime, né? E os instrumentos utilizados para o cometimento daquele crime. E essas informações são relatadas em laudo pericial que vai ser entregue para as autoridades, no caso, para o delegado de polícia, para o promotor de justiça, para o juiz de direito, e assim eles terem as informações mais adequadas do ponto de vista científico para embasar uma decisão judicial. Esses laboratórios a que eu me refiro, aqui na Polícia Federal, no Instituto Nacional de Criminalística, foram desenvolvidos para isso, para esse exame de corpo de delito animal, como nós vemos nessas imagens. Além do exame necroscópico, além do exame de necrópsia propriamente dito, existe também a necessidade de exames muitas vezes, de cadáveres já em adiantado estado de decomposição, já esqueletizados, e isso é feito através de exames de zoomorfologia forense. É um ramo da medicina veterinária legal que se inspirou, que se baseia muito nos procedimentos da antropologia forense. Quando você já encontra já uma ossada, né? Encontra só os dentes, só ossos, e a partir dali, desse material, você precisa identificar o animal, saber a causa da morte, enfim. Muitas informações que podem ser obtidas mesmo a partir de um cadáver já em adiantado estado de decomposição. Esses exames também muitas vezes requerem exames complementares, né? A partir de uma necropsia, você pode coletar amostras que vão apresentar resultados que vão complementar o exame macroscópico. É o caso da histopatologia. Também nós temos os exames de diagnóstico por imagem, que são cada vez mais utilizados nos exames cadavéricos. Temos também a toxicologia, né? Exames genéticos para identificação de animais, exames mais avançados, como a análise de razão isotópica, que é utilizado, vem sendo cada vez mais utilizado para determinação da origem, da região geográfica de origem de um determinado animal. Esses exames também são utilizados para encontrar os instrumentos que foram utilizados, né? Como no caso aqui a gente vê, a partir de exames radiográficos é possível localizar projéteis de arma de fogo que foram disparados contra o animal, que estão relacionados com a causa da morte. Sem esse tipo de equipamento, seria muitas vezes difícil você encontrar os projéteis e às vezes, determinar a dinâmica daquele crime. Bom, vou falar aqui rapidamente sobre alguns casos que nós recebemos. E esses casos, eles vêm chegando com mais frequência para a polícia porque existe uma preocupação social crescente sobre esses temas. Cada vez mais, a sociedade cobra das autoridades a investigação de crimes contra animais. Cada vez mais, as pessoas se preocupam sobre a forma como os animais são tratados, e isso em qualquer sistema onde eles vivam, seja dentro de uma residência, seja dentro de um sistema produtivo. Cada vez mais, a forma como os animais são criados, são tratados, tem despertado o interesse, a curiosidade e a preocupação da sociedade. E com isso nós vemos casos chegando, casos que muitas vezes têm grande repercussão. Nós sabemos aí pela mídia de muitos casos de crimes, principalmente crimes que envolvem suspeitas de crueldade, abuso e maus tratos contra animais, que vem ganhando uma grande repercussão na mídia, né? Nós temos o caso do navio Nada, temos o caso das búfalas de Brotas, temos tantos outros temas que envolvem o uso de animais em práticas chamadas esportivas, culturais, tradicionais.
E esses temas, cada vez mais, são demandados da polícia e cada vez mais são abordados no curso de processos judiciais, de modo que nós temos decisões judiciais sobre esses casos, formação de jurisprudência. Muitas vezes esses casos chegam até o Supremo Tribunal Federal e são discutidos lá. E se nós temos a formação de uma prova material, ou seja, se temos uma investigação técnico-científica, produção de um laudo pericial robusto, bem embasado cientificamente, é claro que as autoridades vão ter muito mais condições de entender aquele caso e de punir os eventuais infratores. Então, o que nós dizemos sempre? Que a perícia ela é uma aliada. Ela é uma aliada para a gente solucionar os casos e descobrir a verdade, porque ela se baseia em ciência, não se baseia em achismos, não se baseia em subjetividades, mas em dados objetivos que são confrontados com o que a ciência tem de mais avançado. Esse tem que ser o grande objetivo da perícia, a produção da verdade real, né? Ou seja, que permita a formação da convicção dos juízes e permitir que se faça justiça de verdade em cada um dos casos. Nós temos aqui, por exemplo, uma necropsia de um golfinho, né, que veio a óbito em uma praia do Nordeste e que havia suspeita de que teria vindo a óbito em função do derramamento de óleo que aconteceu no litoral do Nordeste no ano de 2019. Assim como esse caso desse golfinho, muitos outros animais foram necropsiados, foram buscados lá nessas praias e foram levados para laboratórios onde foram feitos os exames cadavéricos para saber se aqueles óbitos tinham relação com aquele importante caso de derramamento de petróleo. Suspeita de que havia sido derramado por um navio petroleiro. Aqui nós temos uma imagem de uma tartaruga marinha que foi encontrada em uma das praias. Também, a partir dos exames cadavéricos, foi possível identificar uma quantidade de óleo aderida à carapaça da tartaruga, assim como obstruindo vias aéreas e podendo ser associado efetivamente à causa da morte desse animal. E assim como é esse caso, dezenas de outros casos foram examinados, foram periciados naquele ano. Um outro caso que a gente trouxe, que teve grande repercussão, né, na época, foi da morte de 3 onças, em que essas onças foram caçadas e houve um vídeo sobre essa caçada que foi divulgado na internet. A partir do vídeo que foi divulgado nas redes sociais, inclusive, foi iniciado um inquérito policial federal e foi feita a perícia de local de crime relacionada a esses fatos. Foram utilizados os conhecimentos de zoomorfologia forense, as técnicas de zoomorfologia forense, para esclarecimento do caso, tentar identificar a causa da morte, a identificação desses animais, estabelecer o sexo, a idade, o porte, enfim, todas as informações necessárias. Foi feita a perícia de local de crime. A notícia é de que no vídeo apareciam 3 onças mortas, né? E havia uma suspeita da localidade. Os peritos se deslocaram até lá e lá eles fizeram buscas e encontraram diversos restos mortais, como os que nós vemos nessas imagens. Fragmentos de ossos, partes de animais que haviam sido desmembrados, provavelmente por animais carniceiros. E cada um desses fragmentos ósseos foi localizado pelos peritos de local de crime, foram recolhidos e levados ao laboratório. No laboratório de zoomorfologia forense, os peritos identificaram cada um dos ossos que foram trazidos, fizeram um inventário ósseo, fizeram uma reconstrução dos cadáveres para poder responder às perguntas das autoridades, inclusive para saber quantos animais foram vítimas nesse caso, foram vítimas desse crime.
Nós temos aí um conjunto grande de ossos em que precisamos saber quantos indivíduos nós temos ali, qual a idade deles, qual a causa da morte. Esse trabalho meticuloso é feito a partir de comparações, né, com dados conhecidos sobre o esqueleto da espécie suspeita, que no caso aqui era uma onça pintada. Então, fazendo as comparações entre os ossos que foram encontrados no local de crime com esses modelos, com esses padrões que existem, padrões digitais ou em museus de zoologia, de anatomia, foi possível fazer a identificação da espécie, confirmando se tratar de onça pintada. E, mais do que isso, foi possível estabelecer um número mínimo de indivíduos. Nesse caso, a partir do exame das pelves, por exemplo, foram recuperadas 3 pelves. Portanto, é possível afirmar que ali havia, no mínimo, 3 animais, e mais do que isso, foi possível estabelecer o sexo e a idade aproximada a partir dos dados morfométricos dessa pelve, corroborado por outras informações, como o crescimento ósseo, o desenvolvimento dos dentes. Então foi possível estabelecer com precisão a idade desses animais e assim confirmar a suspeita de que se tratava de uma fêmea adulta com 2 filhotes de 7 meses de idade. Isso tudo foi possível a partir da investigação científica, né? A partir de uma pesquisa uma pesquisa forense que utilizou de diversos conhecimentos de anatomia, de fisiologia, conhecimentos sobre patologia forense, sobre entomologia forense e diversos outros temas que foram fundamentais para o esclarecimento do caso. Bom, nesse caso, esses casos que eu trouxe aqui para vocês são apenas fragmentos de exemplos do que nós enfrentamos na rotina com uma demanda cada vez maior. E daí porque a necessidade de termos mais peritos veterinários nas diversas instituições forenses estaduais e federal que temos trabalhando com esses temas. Nós precisamos de ter um corpo técnico capacitado em número adequado para que esses peritos possam prestar um auxílio eficaz às autoridades. E sempre que for demandado, sempre que houver crimes contra os animais, nós tenhamos os peritos criminais atendendo de uma maneira eficaz e, e sempre de uma maneira tempestiva. É claro que, né, o Código de Processo Penal ele estabelece que sempre o ideal é que a perícia seja feita por peritos criminais, ou seja, são peritos oficiais concursados. Mas na falta dos peritos concursados, sempre há a possibilidade das autoridades nomearem peritos, são chamados peritos ad hoc, que são profissionais, no caso, por exemplo, médicos veterinários, que são nomeados para fazer uma perícia dentro de um caso específico, dentro de uma denúncia específica. O importante é que, tanto quanto possível, nós tenhamos uma investigação por especialistas na área, produzindo laudos periciais de qualidade para auxiliar as autoridades. E assim, dar uma resposta a esse anseio social do qual nós falamos. A sociedade clama por justiça. A sociedade cada vez mais se preocupa com o destino dos animais, a forma como eles são tratados e, portanto, as autoridades, as instituições, o poder público, de uma maneira geral, tem que dar uma resposta à altura, no sentido da punição dos infratores e até como um papel pedagógico para que as pessoas cada vez mais saibam que existe uma maneira adequada, né, de se tratar os animais não humanos, que eles também têm a sua dignidade, que eles têm também os seus direitos e cada vez mais podem exercer esses direitos. Era basicamente isso que eu tinha para apresentar para vocês. Eu espero ter atendido aqui a essa demanda do curso, né? E boa sorte a todos e nos vemos em outra oportunidade.